Ora então, muito bom dia. Vamos dar início à reunião ordinária pública do dia 22 de março de 2016. Entrando no primeiro ponto, audição de público, não há ninguém do público inscrito para poder vir aqui questionar a Câmara Municipal. Passávamos ao segundo ponto, período de antes da ordem do dia. Algum dos senhores vereadores tem alguma questão que queira colocar? Faz favor, professor Adriano. Bom dia também a todos. Eu vou abordar três questões hoje. A primeira tem a ver com o seguinte: o nosso Conselho precisa de aproveitar todas as oportunidades que promovam o desenvolvimento e o crescimento e possibilitem aos sanpedrenses melhor qualidade de vida, fixando a população, atraindo novos residentes, através da captação de investimento, criação de emprego e valorização dos recursos endógenos. Estes devem ser os princípios básicos de qualquer gestão autárquica, independentemente da sua localização no território nacional português. O principal e primeiro responsável por este caminho deve ser o Sr. Presidente da Câmara. Deve saber recorrer e concentrar-se em todos os programas e medidas e mesmo em instituições e até recorrer a pessoas que possam ajudar a alavancar a estratégia de desenvolvimento integrado para o Conselho. Agora, com o governo do mesmo partido, com um quadro comunitário 2020 em execução, com sanpedrenses, alguns deles em Lisboa, que são grandes apoiantes desta Câmara Municipal e logo do Sr. Presidente da Câmara, que muito podem contribuir para abrir portas e apresentarem boas ideias, em vez de serem, muitas das vezes, meras caixas de ressonância do que se passa por aqui. Digo, pois, que têm todas as condições para fazer obra. Só que essa obra não existe, só que são promessas e mais promessas e não há maneira da obra aparecer para nos entusiasmar. Perguntamos porquê. Há várias explicações, mas para nós o problema está no fio condutor que o Sr. Presidente da Câmara adotou ao longo destes 2 anos e meio. Esse fio condutor rouba-lhe tempo, imaginação e atrofia o pensamento. Trata-se da falta de sentido institucional e respeito pelas instituições, pelos elementos dos órgãos democráticos e pelos funcionários da Câmara e até, de uma forma geral, pelos sanpedrenses. Trata-se, no fundo, do Sr. Presidente ter problemas institucionais com a liberdade e com a democracia. O respeito que os outros lhe devem merecer. Por isso mesmo, a perseguição que faz a todos é energia que desperdiça e não a aproveita para bem do Conselho. Depois do que fez e continua a fazer a funcionários da Câmara, agora virou-se para membros da Assembleia Municipal com acusações graves, impróprias e falsas, sem qualquer fundamento, a um deputado desta Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, no caso concreto, o engenheiro Lopes Ribeiro. Trata-se de uma atitude revanchista, de perseguição política, de baixo nível, que uma vez mais é notícia nos jornais regionais e até nacionais. Não podemos aceitar tal comportamento do Sr. Presidente da Câmara, porque envergonha os sanpedrenses e cria um ambiente institucional de permanente confronto sobre problemas mesquinhos. Sr. Presidente Vítor Figueiredo, o senhor foi eleito para um cargo que deve ser prestigiado e digno de qualquer sanpedrense. Abandone, de uma vez por todas, essa postura intriguista e respeite as diferentes opiniões. E já agora, faça a obra. O segundo tema que vou abordar tem a ver com a BTL. Antes da BTL, como tem sido habitual em anos anteriores, a Rádio Lafões costuma entrevistar
o vereador responsável pelo Pluro do Turismo. Assim o fez, mais uma vez, e nessa entrevista à Rádio Lafões, o engenheiro Pedro Mouro, enquanto vereador responsável pelo turismo, desvalorizou completamente a participação de São Pedro do Sul e das Termas na BTL, dizendo que a feira, embora seja o maior certame e a maior mostra de turismo português, não tinha qualquer retorno e que por isso mesmo não era muito importante para São Pedro do Sul, nem tampouco ter um stand próprio, porque não fazia sentido. Nessa mesma entrevista, o Sr. Vereador disse que, antes pelo contrário, São Pedro do Sul devia estar presente em feiras internacionais, como em Valladolid e como em Paris, salvo erro. Enfim, só quem pouco ou nada sabe de turismo pode dizer uma barbaridade destas. Toda a gente sabe, e todos os agentes do turismo sabem perfeitamente, que efetivamente, a nível internacional, quem deve aparecer é obviamente o país, neste caso Portugal, quando muito as regiões turísticas do país. Os concelhos, as marcas devem aparecer associadas efetivamente ao território nacional ou regional. E assim, hoje o Dr. Pedro Mouro desculpava-se do facto de não ter qualquer stand próprio na BTL. E, portanto, desvalorizou completamente a sua participação. O que é que acontece? Depois da BTL, a Rádio Lafões novamente ouve o Dr. Pedro Mouro sobre o balanço que fazia. E então, o Dr. Pedro Mouro, no balanço que fez, e eu ouvi essas declarações no dia em que houve aqui a reunião de Câmara, mas foi azar que só ouvi ao meio-dia, não ouvi de manhã, disse que o balanço era extremamente positivo e foi ao ponto de criticar opções de outros municípios pelo facto de terem stands próprios, como seja Viseu, Carregal do Sal, Castro Daire, etc. Eu não vi, da parte de nenhum dos vereadores, seus colegas destes municípios, dizerem mal de São Pedro do Sul ter estado presente na Turismo do Centro de Portugal. Mas, no entanto, o seu vereador achou muito bem criticar os outros municípios. Eu acho isto extremamente deselegante e lamentável quando responsáveis autárquicos de um concelho, seja ele qual for, fazem interferências nas opções legítimas desses mesmos concelhos. E por isso mesmo fica aqui o meu reparo e a minha recomendação hoje ao Dr. Pedro Mouro que evite dizer estes disparates, porque efetivamente depois é de alguma forma comentado negativamente, obviamente, sem vir a público, por esses mesmos municípios. Mas limitámos a participação na BTL através de uma banca na Turismo do Centro de Portugal. Aquilo que eu pergunto é se a BTL foi desvalorizada. Se não, tem qualquer importância para o Conselho. O que é que fomos lá fazer? Para que é que fomos para a BTL? Divulgar o quê? Era a questão que eu gostava de ver respondida. Terceiro assunto. Tenho estado regularmente no pavilhão desportivo, no pavilhão municipal em São Pedro do Sul. E tenho verificado, tal e qual como muitos que frequentam aquele complexo desportivo, aliás, a primeira referência foi feita num encontro de natação que houve entre os vários municípios por, enfim, muitas pessoas que estavam presentes, relativamente ao polidesportivo exterior, que está numa degradação completa. Efetivamente, aquilo é uma imagem extremamente negativa para quem vem a São Pedro do Sul, neste caso passa pelo complexo desportivo, e retrata efetivamente aquilo que a Câmara tem dado atenção, neste caso não dado atenção, a um pequeno equipamento que tem uma utilidade diária e informal muito importante para os jovens que ali jogam fundamentalmente futebol de 5, e por isso mesmo eu queria aqui fazer uma recomendação com urgência à Câmara para reparar de imediato não só o piso, como toda a rede envolvente e de segurança daquele espaço desportivo, porque, acima de tudo, dá-nos uma imagem extremamente negativa para os jovens que participam e que praticam desporto em São Pedro do Sul e também, como é óbvio, para quem nos visita. Portanto, aqui ficam as recomendações e a sugestão para uma intervenção e que não se ande só
a fazer festas e festarolas, em vez de cuidarmos fundamentalmente daquilo que é importante para os nossos jovens. É só. Mais algum dos senhores vereadores que quer pronunciar sobre algum assunto? Posto isto, senhor vereador, queria dizer o seguinte. Primeiro, não é novidade nenhuma o senhor aqui hoje vir questionar a Câmara Municipal. Hoje trata-se de uma reunião pública, tem aqui os senhores jornalistas, tem aqui uma câmara de filmar. E mais uma vez, e na sequência daquilo que vai sendo habitual, o senhor só questiona a Câmara Municipal realmente na presença dos senhores jornalistas. Porque, mais uma vez, tem havido reuniões públicas e particulares em que o senhor pura e simplesmente, assim como toda a oposição, não questionam a Câmara Municipal sobre qualquer assunto. E a prova disso são as atas que podem ser consultadas. Mas, referindo-me ao assunto concreto que o senhor hoje trouxe aqui, trouxe 3 questões, eu ainda pensava que viesse falar sobre a questão do saneamento e sobre a água, os grandes problemas que há sobre saneamento e sobre água. Não foi esses os problemas que o trouxe cá. Veio falar sobre promessas e mais promessas e acabou dizendo a Câmara que faça obras. Senhor vereador, só lhe queria dizer o seguinte, e o senhor deve andar desatento. Eu quero lembrá-lo que obras estão para iniciar ruínas romanas. O senhor hoje vai ter a boa notícia do lançamento do concurso público que decorreu ontem da construção de uma ciclovia, obra essa já falada há muitos anos e que finalmente ontem foi lançado o concurso para essa mesma obra. Pensava que o senhor viesse falar no pavilhão de Santa Cruz da Trapa. Isso é cassete habitual. Pensava que o senhor Responda àquilo viesse que eu falar. perguntei. Isso é cassete habitual. Seja educado e deixe-me falar. Cassete Eu deixei-o habitual. falar quando o senhor quis. O senhor agora vai-me ouvir. Mas Eu pensava que o senhor viesse aqui falar no já concurso sabemos da abertura da Estrada de dessas Sul, da promessas Prisca e do todas. Ervilhal. Eu pensava que o senhor viesse falar na abertura do concurso da Estrada de Pindelos Milagres, que viesse falar na abertura do concurso da Estrada dos Povos do Alto, que me viesse falar na água e no saneamento para a Rompecilha, que me viesse falar na Estrada da Regada de Vila Maior, que neste momento já está em execução. Pensava que me viesse falar na abertura do concurso para a ETAR, com novos efluentes. Pensava que me viesse falar no saneamento de Mosteirinho, do Sobral e do Covelo, que já foram lançados os concursos, que já estão entregues aos empreiteiros. Pensava que me viesse falar na estrada de Justozinho de Manhoso, que já está feita. Afinal de contas, o senhor está a dizer à Câmara que faça obras, eu estou-lhes aqui a falar em obras. E posso-lhe dizer que nos próximos dias irão ser lançadas obras de 8 milhões de euros, 7,7 milhões de euros. Agora, o senhor vem-me dizer para lançar obras? Mais obras? Então estas obras estão a ser lançadas um pouco por todo o Conselho. Sr. Vereador, faz favor, responda sobre o BTL e o pavilhão municipal. Bom dia a todos. Eu vou começar pelo último ponto, o polidesportivo. De facto, o Sr. Vereador Adriano Azevedo tem razão. É um espaço que está completamente degradado. Não está abandonado, mas está degradado. Nós já identificamos o problema há muito tempo e o que se passa ali é que no mandato anterior, há uma série de anos, foi lançado um concurso para a execução daquele espaço, um espaço com medidas reduzidas e sem qualquer condições de segurança para os praticantes, sem qualquer fechadura nas portas, sem qualquer modo de utilização, e levou ao longo dos anos a que aquele espaço se degradasse por completo. Nós, quando chegamos aqui, contactamos a empresa e tentamos acionar a garantia para corrigir todos os defeitos que foram feitos ali. Os nossos técnicos identificaram um conjunto de defeitos naquele espaço. Depois chamamos a empresa e chegamos ao entendimento com a empresa de que tínhamos problemas de duas ordens. Tínhamos problemas, de facto, de falta de qualidade nos trabalhos ou de defeitos de origem ou imputados à empresa que construiu aquele espaço e, portanto, esses defeitos tinham que ser resolvidos pela empresa. Uma segunda ordem de problemas tinha a ver com atos de vandalismo e obviamente, que a empresa não os iria assumir. Terceiro problema que foi detectado. A empresa que fez foi
adjudicado a uma empresa, contratou um subempreiteiro para executar a obra, uma delas faliu e, portanto, logo aí começamos a ter os primeiros problemas para acionarmos a garantia para a execução daquela obra. Entretanto, depois de várias reuniões, conseguimos chegar a um entendimento com a empresa detentora da obra, na altura, e chegamos ao entendimento em que eles, sem nós acionarmos a garantia, eles se responsabilizavam por resolver os problemas que estão ali naquele espaço, e nós fizemos a eles também uma contratação de serviço para resolver os problemas de vandalismo, nomeadamente problemas na rede ou zona da relva sintética que estava queimada. Essa adjudicação já foi feita, ainda foi feita em 2015, no final do verão de 2015, penso eu, não sei precisar agora a data, e até hoje a empresa, após vários esforços nossos, não apareceu nem para resolver os problemas que foram contratados por nós, nem para resolver os problemas dos defeitos da obra, e portanto nós vamos fazer o ultimato a essa empresa, vamos retirar, vamos anular o procedimento que fizemos com eles e vamos ter que acionar a garantia para contratarmos outra para resolver os problemas que estão lá, de facto, naquele pavilhão. Não nos orgulha aquelas condições que estão lá, naquele pavilhão ao ar livre, mas, portanto, a situação presente é esta. Não está esquecido, nós temos tentado, fizemos uma série de diligências, sobretudo por parte dos nossos técnicos junto dessa empresa, penso que a empresa é do Porto ou de Gaia, e o que é certo é que eles não têm vindo cá resolver o problema e vamos ter que acionar a garantia. A garantia ainda existente é muito baixa, mas pelo menos nesse valor ainda vamos acionar. Relativamente à BTL, queria dizer o seguinte: nós não podemos desperdiçar de certa forma recursos e eu não quero com isso criticar as opções de cada município. O que é um facto é que Viseu foi o primeiro ano que esteve presente com o stand próprio na BTL, é uma opção própria. Mas se reparar, e se o Sr. Vereador Adriano Azevedo, até porque tem aí junto a si o Jornal do Centro, se tivesse reparado uns dias antes da BTL, de uma entrevista com o Presidente da Entidade de Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado, ele próprio foi a primeira pessoa a dizer que, estando presente um mega stand da Entidade de Turismo do Centro, não acharia bem a presença, mesmo sendo a opção de cada um e de todos os municípios serem livres de o fazerem, a opção de cada município poderem ter um stand, uma vez que o Turismo do Centro disponibilizava todo o seu espaço de stands para os respectivos municípios da região centro e, portanto, foi a primeira pessoa a ter esse tipo de abordagem. Ainda assim, para além do Turismo do Centro, nós pertencemos a uma comunidade intermunicipal Viseu Dom Lafões, que de forma concertada connosco, à semelhança do que foi feito no ano passado, tem desenvolvido ações concretas na BTL, em que são convidados todos os municípios. Acredito que, obviamente, que se nós tivermos um stand próprio, apenas estamos focados, obviamente, em São Pedro Sul, enquanto estivermos na entidade de Turismo do Centro ou a desenvolver ações no âmbito das atividades da comunidade intermunicipal, a eficácia poderá não ser a mesma. Os indicadores que nós temos, sobretudo nos primeiros dias, é que a nossa marca Termas de São Pedro Sul, as Termas de São Pedro Sul, são uma marca perfeitamente vincada, e nós temos esses dados no nosso território e na tipologia de pessoas que visitam as nossas termas, e, portanto, não é a própria BTL que nos vai dar diretamente um retorno imediato. E eu percebo perfeitamente todos os municípios que estão a querer desenvolver ou iniciar a sua atividade no âmbito do turismo ou dos seus recursos endógenos. Eu dou o exemplo aqui de Carregal do Sal, que vai começar a apostar muito na questão do Aristido Sousa Mendes, com a recuperação da casa do Aristido Sousa Mendes. Eu acho que eles, desse ponto de vista, fizeram bem, porque estão a lançar um produto novo ou uma imagem nova. Temos lá, por exemplo, no nosso distrito, um stand de Pampilhosa da Serra. Ou tivemos também, isto no nosso distrito, de Penedona. Ou temos tido Castro Daire, que Castro Daire teve as termas fechadas um período e fecham no inverno, e depois querem de certa forma, relançar os seus próprios produtos ou os seus próprios recursos. E, portanto, cada um tem a sua opção, e eu nunca quis desrespeitar os outros concelhos, nem foi essa a minha intenção. É a nossa política,
guardar os recursos que podíamos gastar ali para outras modalidades que nós achamos que têm um retorno muito mais evidente. Por exemplo, para além das situações que foram elencadas aí, e já aconteceu ano passado, nós tivemos constante próprio na feira de Valladolid, e posso dizer que temos neste momento grupos a vir para o Inatel, provenientes de Espanha, grupos esses que conheceram São Pedro Sul e, sobretudo, a nossa parte da natureza e os nossos percursos pedestres, conheceram na feira de Valladolid, nem sequer sabiam onde é que existia São Pedro Sul, onde é que era São Pedro Sul. E, portanto, esta é a nossa aposta. Nós fomos eleitos pelo São Pedrense para gerir da melhor maneira que sabemos e, portanto, a nossa aposta é esta. O senhor, se um dia voltar a ter responsabilidades no turismo, quer no Conselho, quer na região, certamente terá a sua opção, que também terá que ser respeitada por nós. Neste momento não tem responsabilidades, nem no turismo do centro, nem na Câmara Municipal, terá que respeitar as opções de cada um, obviamente, com a sua opinião. E, portanto, a nossa opção foi esta. O turismo na região centro e no Conselho, e em particular no Conselho de São Pedro Sul, está a crescer. Convido a tirar esses dados junto da nossa Associação de Hoteleiros, que esses dados são evidentes e, portanto, o caminho é este. Outro exemplo muito concreto, nós não fomos à BTL com esse dinheiro que poupamos, acabamos por investir, por exemplo, numa publicidade e num programa da RFM que trouxe a São Pedro Sul muita gente e que teve um retorno soberbo. Investimos na vinda de vários programas da televisão que também tiveram retornos imediatos, portanto nós temos que fazer apostas, nós fazemos as nossas, os outros conselhos fazem as deles com todo o respeito. Mais alguma questão que queiram colocar? Bom, em relação à minha primeira intervenção, eu esperava que o Sr. Presidente, enfim, tivesse a coragem e a hombridade de alguma forma reconhecer os erros permanentes que vem cometendo, erros, se é que são erros, porque pode haver uma estratégia da sua parte no sentido de denegrir a imagem, quer dos funcionários da Câmara, como fez várias vezes e que veio explanada exatamente na comunicação social, quer relativamente até colegas nossos aqui da variação, ou agora mais recentemente relativamente ao deputado municipal Engenheiro Lopes Ribeiro. E por isso eu acho que é de lamentar quando nós entramos nestas questões de perseguição e de fazer queixinhas, neste caso aos serviços onde as pessoas desempenham a sua atividade profissional com toda a dignidade e com todo o profissionalismo. E portanto isto é uma situação inaceitável e inacreditável. E não é por acaso, e está aqui a primeira, uma página do jornal O Centro, onde é bem visível o aspecto negativo, a carga negativa que o Conselho de São Pedro Sul representa ou tem com estas situações. O mesmo aconteceu, como se lembram, há uns meses atrás, também com 2 páginas numa entrevista do Sr. Presidente, quando ele punha em causa a comunidade intermunicipal de Dom Lafões e os próprios funcionários da Câmara. Isto é mais importante do que aquilo que a gente pensa. São Pedro Sul hoje é comentado a nível nacional por colegas seus, por colegas do Governo, relativamente à postura que têm vindo a desenvolver com este tipo de acusações graves e de falta de respeito em relação à liberdade e à democracia que deve existir nas discussões, nos debates, enfim, no contraditório. Isso é que é salutar e é daí que nós podemos tirar algum proveito acrescido. Por isso mesmo fica aqui a minha recomendação, uma vez mais, para fazer obra, mas não andar permanentemente em anúncios. O que o Sr. Presidente da Câmara faz em todas as reuniões públicas é pegar na cassete, e a cassete é sempre a mesma. Eu até lhe digo, um dia destes, trago para aqui um gravador e vou poupar as palavras ao Sr. Presidente, porque eu carrego na tecla do play e de certeza que o discurso é sempre o mesmo. As obras são sempre as mesmas, são anunciadas, são pré-anunciadas, é os avisos dos concursos, depois são os concursos, depois há de ser... E obras não se vêem. O problema é que não há obra. Se o senhor chama obra à pequena calçada, à pequena conduta de meter tubos aqui ou lá, se o senhor chama obra a limpar escadas ou andar aí com as varredoras, meus caros, isto é mesquinho demais, é mau demais para nós considerarmos todas estas coisas obra. É evidente que essas que estão a ser anunciadas são obras, eu reconheço que são obras, mas quando eu falo em obras, falo em obras que efetivamente alavanquem este Conselho. Porque a par dessas obras, há outras que estão em falta, que nem sequer são anunciadas, nem sequer são objeto de qualquer
atitude do Sr. Presidente da Câmara relativamente a retirarmos o Conselho do marasmo que se encontra. E a gente olha para os concelhos vizinhos e vê a obra desde o dia em que tomaram posse até à presente data e com obras futuras. Portanto, é este tipo de obra que de alguma forma desenvolve o Conselho de uma forma harmoniosa que faz falta, porque o resto, a gente podia perguntar, mas o Conselho está melhor ou está pior do que há 2 anos e meio? Está pior com certeza, porque não evoluiu rigorosamente nada. Quantos investimentos é que nós atraímos para o Conselho? Quantos empregos é que foram criados por iniciativa ou parceria com a Câmara Municipal? Que empresas é que nós captamos? Afinal de contas, estamos quê? Estamos melhor? Estamos pior e vamos continuar pior por este andamento. Por isso é que eu acho que é importante uma reflexão séria sobre, e se calhar já não é para este mandato, pelo que eu já estou, e todos nós nos estamos a perceber, vamos marcar mais uma vez passo. Relativamente à BTL, Dr. Pedro Moura, eu não queria ser deselegante consigo. Percebi em relação ao pavilhão exterior, ao campo de jogos desportivo, acho muito bem que aquilo seja reparado rapidamente, ainda bem que já tinham referenciado essa situação, porque ela é mais do que óbvia, está degradado já há muito tempo e, efetivamente, independentemente da responsabilização da empresa ou não, aquilo merece, porque é o primeiro impacto de quem chega ali ao estacionamento para entrar no complexo desportivo e vê uma miséria daquelas que nos coloca a todos mal. Eu acho que isto deve ser prioritário e deve haver de imediato uma intervenção para colocar aquele campo operacional e ao serviço dos jovens de São Pedro do Sul. Em relação à BTL, estava eu a dizer que não queria ser deselegante consigo, porque, efetivamente, eu estive na BTL. Estive 2 dias na BTL. E a participação das Termas de São Pedro do Sul e do Conselho de São Pedro do Sul na BTL foi a todos os títulos confrangedora. Nós participámos através da opção que tiveram, e eu não estou a condenar a opção, acho que quando nós tomamos determinadas opções devemos, enfim, ser responsáveis pelo melhor possível que elas ocorram e aconteçam. E se nós vamos ter uma banca das Termas de São Pedro do Sul no stand da Turismo do Centro, essa banca deve ter, enfim, uma estratégia própria de interagir com os turistas que vão lá, com os operadores, enfim, com um conjunto de agentes turísticos capazes de, eventualmente, ganharem apetências para virem a São Pedro do Sul. E o que acontece é que nada disso aconteceu. O que acontece é que, efetivamente, tivemos lá uma pequena banca que é paga, como sabemos todos, é paga, porque o Turismo do Centro leva, embora seja uma verba pequena, mas leva uma verba, e o que é mais lamentável é que essa banca, apesar de ter sido requerida e paga pelas Termas de São Pedro do Sul, não teve nenhum operacional a fazer a dinamização das termas, a interagir com os turistas, etc, etc. Eu, nos 2 dias que estive lá, tenho aqui as fotografias, porque terei fotografias, a banca nunca teve ninguém. Não havia nenhum operacional das termas ou da Câmara Municipal a prestar informações sobre o Conselho, seja aquilo que for. Isto é a banca de um dos dias, se quiserem tenho isto com data e hora no meu telemóvel, e esta é a banca do outro dia. Ou seja, era a única banca do Conselho, de todos os presentes, de todos os conselhos e empresas que estavam presentes no espaço da Turismo do Centro, que não tinha um operacional. Pelo menos nestes 2 dias. Eu acho isso que é lamentável. Eu não sei se a Câmara ou a Termal Estudo controlou isto ou não, se isto foi propositado ou não, se foi, eventualmente, quem mandaram por lá não correspondeu e não esteve presente. Agora, a realidade perante aquelas pessoas que nos visitavam, perante as pessoas que queriam informações sobre São Pedro do Sul e as termas, era esta. Não havia rigorosamente nada. E eu acho que isto é que é desperdiçar recursos, Dr. Pedro Moura. Isto é que é gastar dinheiro mal gasto. Porque pouco ou muito nós gastamos com aquela presença. Agora também lhe digo, com esta forma de procedimento de promoção das termas, é evidente que nós não vamos longe. E os números de que fala não devem estar tão corretos como isso, porque ainda numa das crónicas de um dos cronistas da Rádio Lafões, há bem pouco tempo dizia que os números de faturação das empresas das termas caíram significativamente no ano de 2014.
pronto, contraria um bocadinho aquilo que o Dr. Pedro Mouro disse. Eu acho que não é com balões de oxigênio que nós consolidamos o turismo e desenvolvemos a economia do concelho, cujo motor de desenvolvimento são as termas de São Pedro Sul, são os hoteleiros, é a restauração, são os serviços diversos, e eu acho que São Pedro Sul continua, pura e simplesmente, a fazer promoçõezinhas nos programas domingueiros das televisões, é aí que gasta o dinheiro, é nos programas televisivos domingueiros que não servem rigorosamente para nada, porque acontecem nos 3 canais todos os fins de semana, é mais do mesmo, não é diferenciador, não é positivo, apenas serve para as pessoas, enfim, se exporem, e sempre com as mesmas situações, sempre com as mesmas pessoas, sempre com os mesmos produtos, ou seja, não há nada de inovador neste Conselho, e nós aplaudimos e achamos que isto é que é promover o Conselho. É por isso que os números são o que são, e é por isso que São Pedro Sul, contrariamente a outros concelhos com menos potencial, estão a andar para a frente, e nós, se não estamos a andar para trás, pelo menos estamos estagnados. É só isso. Sr. Vereador, como disse já aqui mais de uma vez um Sr. Vereador nesta Câmara Municipal, deixe de politiquices e vamos trabalhar a sério que é aquilo que as pessoas do nosso Conselho precisam. E quando o senhor diz que não se faz obra, não é aquilo que se vê. O senhor compara-nos com os concelhos vizinhos, compare com os concelhos vizinhos e veja realmente qual é o concelho que está a fazer obra. Olha, são os meus colegas presidentes de Câmara que dizem que não sabem como é que nós temos dinheiro para fazer tantas obras. São eles, são os presidentes de Câmara dos concelhos vizinhos. E quando o senhor diz que o nosso concelho é conhecido pelas piores razões, acha que sim? Olha, eu vou-lhe dizer que a comunicação social, e nomeadamente as televisões, pegaram na questão do apoio domiciliário que nós estamos a prestar às pessoas carenciadas do nosso concelho, pegaram na questão da fisioterapia que nós estamos a executar junto às pessoas necessitadas do nosso concelho. Falaram nas ruínas romanas que nós vamos requalificar ao fim de tantos anos que não foram requalificadas. Falaram no abatimento de dívida, mais de 7 milhões de euros, senhor Vereador. Falaram nisto. Isto é que são as boas razões. E olha, e digo-lhe mais. E tanto somos bem vistos a nível nacional, ao contrário daquilo que o senhor disse, que já esteve connosco já 2 ministros. E posso dizer que a curto prazo vem cá outro ministro. A muito curto prazo vem cá outro ministro. E vai trazer novidades para o nosso Conselho. De forma que isto é que são as boas notícias, são estas novidades que as pessoas precisam de saber, são aquelas coisas que lhes interessam. Mas se o senhor estiver preocupado, olha, lanço-lhe já aqui hoje um desafio. Eu assumi-me como candidato à Câmara Municipal, lanço-lhe um desafio, o senhor candidate-se, e depois vamos ver quem é que fez obra, e os sampedrenses saberão fazer a diferença e saberão fazer a escolha. O desafio está-lhe lançado, candidate-se. Sr. Vereador, faz favor. Eu já respondo. Bem, sobre a BTL, e para acabar, da minha parte, folgo muito em saber que o Sr. Vereador Adriano, com o devido respeito, confia mais nas palavras de uma suposta crónica, que sinceramente nem sei de qual dos cronistas falou nela, do que nas minhas palavras aqui enquanto Vice-Presidente da Câmara. Folgo em saber isso, mas ainda assim eu tive o cuidado de lhe dizer para tirar... Então, mas diga os seus números, que é para... Eu tive o cuidado de lhe dizer para ir junto da Associação de Hoteleiros e perceber se estão melhores ou piores, eles que lhes digam. Eu tive o cuidado de dizer isso. Relativamente às bancas, eu sei que o senhor esteve lá 2 dias, que eu tive essa informação. Aliás, eu sei que o senhor esteve lá logo no início, até pousou para a fotografia, muito bem, e portanto eu tive logo essa indicação. Nós tivemos gente nessa banca, aliás, o senhor inicialmente começou por criticar não termos stand, agora já está a falar na banca, já estamos a reduzir. A seguir, se calhar, vai criticar termos apresentado lá a aplicação e que se calhar devíamos ter distribuído mais prospectos da nossa aplicação do que aqueles que distribuímos. Bom, relativamente à banca, era da responsabilidade da Termalistur e da Associação de Hoteleiros. A Associação de Hoteleiros tinha lá um colaborador. Portanto, se nos 2 momentos em que o senhor passou por lá eles não estavam, eu terei que reportar esse assunto a eles. Aquilo que eu lhe posso dizer é que as únicas indicações que tinham é que quando não tivesse ninguém na banca, ou por irem almoçar ou lanchar, ou que tiver que ser... Não foi em momentos, foi em 2 dias seguidos. Então o senhor teve lá os 2 dias inteiros. Então podia o senhor ter tomado conta da banca, se tinha lá estado os 2 dias inteiros. Realmente isto é aqui uma responsabilidade. Não. Ria-se com o dinheiro de todos nós. Não, o senhor ria-se com o dinheiro dos contribuintes. Ria-se. Posso concluir? É lamentável, por isso posso concluir? Nós não, e as indicações em Valladolid e Paris, se calhar acontece o mesmo, mande-os para lá passear.
Tem que pôr lá um fiscal, senhor- o ideal é contactar. Então, o senhor era Se o calhar fiscal. uma Stasi, pelos vistos ela existe já aqui em São Pedro, se calhar já está a ser extensa a outras regiões do país, o melhor é realmente montar uma Stasi Quando me para deixar ver concluir, que eu não interrompi, o que é que faz. é que o senhor fala da questão da educação do Sr. Presidente, mas o senhor é que está sempre a interromper. O senhor está a dizer disparates. E o senhor continua a ser mal educado. Quando parar, eu continuo. Aquilo que eu disse é que nós não desperdiçamos recursos e que nós vemos muita gente a colecionar os prospectos que são distribuídos no certame e nós demos instruções claras em que só em determinados momentos é que os mesmos seriam distribuídos. O senhor, se tivesse lá estado na quinta-feira, no dia em que nós tínhamos ações concretas, e o senhor não esteve presente nesse momento, pelo menos não o vi, porque sabia que nós lá iríamos estar, não foi lá nesse dia, se calhar. Nesse momento tivemos funcionários nossos e colaboradores nossos a distribuir, e pode perguntar aos seus, a câmaras do seu partido que estiveram presentes, em que nós distribuímos prospectos nossos, onde foi, por exemplo, apresentada a nossa aplicação para telemóveis e foi distribuída a toda a gente que estava ali na BTL informações sobre São Pedro Sul e os nossos prospectos, isto é, nós tivemos os nossos próprios momentos. Acredito que o senhor tenha lá estado em 2 dias em que não viu lá ninguém, ou a pessoa que estava lá estava fora, dou isso de barato. Agora, não pode por ter chegado lá em determinados momentos, ou horas, ou o dia inteiro que o senhor tenha lá estado e não viu lá ninguém na banca, que agora está a extrapolar a dizer que afinal o problema já não foi não termos lá stand, mas porque chegou lá a banca das termas São Pedro Sul e não estava lá ninguém. E não tenho mais nada a dizer sobre isto. Eu só tenho que rematar com o seguinte. Em relação ao Sr. Presidente da Câmara, todos nós já sabemos que anunciou a candidatura, enfim, sem sequer o Partido Socialista lhe ter dado esse mandato, porque a Comissão Política, tanto quando nós vamos saber, não tomou posição sobre isso. Portanto, o senhor antecipou-se bem ou mal, coordenadamente ou não, mas foi uma jogada. E porquê? Porque efetivamente está muito preocupado. Como a obra não aparece, o senhor tem que criar expectativas para o próximo mandato a ver se a obra aparece. E por isso anuncia, já está a voltar a anunciar a candidatura, mas eu digo-lhe uma coisa, em relação ao PSD não há pressa, o PSD tem a sua estratégia e o seu calendário próprio. E a única coisa que eu lhe posso dizer é que o PSD se apresentará como alternativa credível e confiante que irá vencer as próximas eleições. Agora, a seu devido tempo, não andamos aqui a queimar etapas por queimar, não andamos aqui a fazer anúncios por fazer. Agora, é óbvio, porque se os sampedrenses também não acordam para que haja uma reviravolta neste Conselho, vamos continuar no marasmo que sempre continuamos, com uma diminuição substancial da população, com residentes a sair permanentemente do Conselho, sem novo emprego, sem novos investimentos, apenas com as tais obrazinhas de soleira que não passam disso e que não resolvem o problema definitivo do Conselho em termos de desenvolvimento sustentável. Relativamente ao Sr. Vereador Pedro Mouro, eu não quero estar aqui a bater mais no ceguinho, mas o que é óbvio, e pelas suas palavras nós todos reconhecemos isso, o senhor tenta-se desculpar e lamentar por, efetivamente, as opções que foram feitas, e assim São Pedro Sul, em termos promocionais, dificilmente se diferencia do resto. São Pedro Sul tem condições para ser um concelho e um destino turístico, através da marca Termas de São Pedro Sul, de grande relevância nacional, e não é com estas atitudes, com estas participações que são e não são ao mesmo tempo, só para dizer que estamos sem estarmos, que nós chegamos de lado nenhum. Isto são lições que devem, a meu ver, ser tidas em conta em próximas participações por parte de São Pedro e das Termas, de uma forma digna, de uma forma convicta, em que valorizemos aquilo que temos para bem daqueles que cá habitam, para bem daqueles que cá residam e no sentido melhor de todos, que é criar desenvolvimento e melhores condições de vida para todos os sapedrenses. Essas é que devem ser as prerrogativas básicas da atuação do Executivo em todas as áreas. Sr. Vereador, só lhe queria dizer o seguinte: não é o senhor que manda no Partido Socialista, nem é o senhor que manda na minha vontade. Agora, o senhor pode mandar na sua vontade e pode mandar no PSD. Eu já lhe lancei aqui o repto. Candidate-se.
Se o senhor entende que esta Câmara Municipal não está a fazer obra, o senhor candidato, eu já me assumi como candidato, o senhor venha contra mim enquanto candidato a Presidente da Câmara Municipal. E cá está, não me interrompa, eu não interrompi, o senhor diz que eu sou mal educado, o senhor é que é mal educado. E hoje já se viu, aqui hoje por 3 vezes, que o senhor é mal educado. E queria lhe dizer mais, o senhor diz que a obra não aparece. Então, olha, o senhor certamente não foi justozinho manhoso ver a obra que já está concluída, certamente não foi a Vila Maior ver a obra que está em execução, certamente o senhor ainda não viu os documentos, mas a obra de Santa Cruz da Trapa está entregue ao empreiteiro do pavilhão municipal. A obra da ETAR neste momento está-se para lançar o concurso, está-se a ajustar o caderno de encargos. Há uma série de outras obras que já estão entregues, a obra de Sul, a dos Povos do Alto, a de Pindelos Milagres, tudo isso está entregue aos empreiteiros já. É claro que os empreiteiros não começaram, porque toda a gente sabe que não se pode colocar alcatrão a chover, nem com frio. E os empreiteiros estão à espera que realmente o tempo melhor para poder lançar essas obras e para poder executar essas obras. E em devido tempo, essas obras estarão cá fora. A ciclovia, por exemplo, foi feito o aviso de abertura ontem. Vamos ver quem é o empreiteiro que vai ganhar a obra. As obras de devido tempo sairão cá para fora. E tanto assim é que as pessoas não estão preocupadas com isso, as pessoas sabem que as obras estão a fazer. E quando o senhor diz sobre a questão do emprego e isso, é claro que há problemas com o emprego, ninguém diz o contrário. É claro que há problemas a nível de loteamentos de infraestruturas, ninguém diz o contrário. Agora o senhor está a não ser solidário com a Câmara Municipal onde o senhor pertenceu. Foi na altura presidida pelo Dr. António Carlos, em que realmente perdemos população na ordem de 1% por ano, durante 10 anos perdemos 10% da população. E onde é que o senhor andou nessa altura? Andava a fazer turismo, não era? O senhor não é solidário com quem esteve aqui na presidência desta Câmara Municipal, porque o senhor passava por aqui. E é claro que nessa altura também havia perda de população. E o senhor agora está a falar em perda de população agora? Que eu saiba, o censo é de 10 em 10 anos. E o censo, que eu saiba, foi em 2011. Como é que o senhor agora diz que há quebra de população? Eu até posso aceitar isso, eu até posso dar isso de barato. Agora, onde é que o senhor andou cá quando estava cá o Dr. António Carlos, em que efetivamente houve quebra de população? O senhor foi solidário com ele? O senhor agora esquece do tempo em que cá esteve? Quer dizer, só há perda de população agora. E antes? É por isso que os sampedrenses sabem descortinar e souberam escolher entre quem realmente é solidário com os seus e realmente com aqueles que não são solidários com as outras pessoas. Olha, Sr. Presidente, o Sr. Presidente não me ensina rigorosamente nada sobre solidariedade. Fiz mais eu, nesse tempo, com o que o senhor fez durante 16 anos que esteve na Junta, em termos de captação e em termos de fixação de pessoas. O senhor, se quiser, vamos aos números e eu desafio para isso. O senhor não fez rigorosamente nada enquanto foi Presidente da Junta. Zero. Basta ver as centenas de pessoas que saíram daqui da freguesia de São Pedro Sul para Viseu. Olha, o senhor está outra vez com essa arrogância a ser incorreto e mal criado, isso é aquilo que eu lhe devolvo, e o senhor devia responder às coisas que são fundamentais. Isto que saiu no Jornal do Centro é que o envergonha a si e a todos nós. É isto. É exatamente a perseguição política que o senhor faz a todas as pessoas. A mim não a faz porque eu nunca lhe permitiria isso. Agora, o senhor aproveita as Assembleias Municipais, aproveita as entrevistas em jornais para nos colocar esta mancha permanente do Conselho de São Pedro Sul, a nível regional e a nível nacional. O senhor devia ter um bocadinho de vergonha relativamente a esta sua postura enquanto Presidente de Câmara, porque todos nós devemos sentir-nos orgulhosos do Presidente de Câmara que temos. E São Pedro Sul tem razões muito válidas para, efetivamente, não ter exatamente essa mesma opinião. E essa história do senhor estar sempre em propaganda, sempre a anunciar as mesmas obras, essas obras que o senhor diz que são grandes obras, isto já cheira a mofo, é a conversa da treta. As obras que nós queremos ver no Conselho são obras que de alguma forma alavanquem este Conselho e não as pequenas obras de propaganda de soleira da porta que não passam disso mesmo. O senhor tenha ideias mais visionárias, mais alavancadas na realidade sampedrense para que os sampedrenses possam beneficiar dessas obras. Aquelas que o senhor está a fazer são obras de papel praticamente, de soleira da porta, e não há meio de as colocar cá fora. Agora, mais uma vez eu lhe digo, isto é que é vergonhoso para todos nós. É mais importante que o Conselho seja digno do que de alguma forma ande para aí a fazer coisas e a desperdiçar dinheiro, muitas das vezes sem sentido, conforme aqui hoje há vários exemplos. Por isso mesmo, trate efetivamente de mudar o seu comportamento
se vai recandidatar-se novamente, não é com essa postura de certeza que os sampedrenses lhe vão dar o voto. Isto tenho a certeza absoluta. Muito obrigado. Olha, Sr. Vereador, eu só lhe queria dizer o seguinte: o senhor diz que enquanto eu estive na Junta de Freguesia que não fiz obra. Só lhe quero lembrar que submeti-me a 4 eleições e que nessas 4 eleições tive cada vez mais votos. Não percebo, o senhor está a chamar burro aos sampedrenses. Ou seja, um indivíduo que era presidente de uma Junta de Freguesia e não fazia obras, os sampedrenses davam-lhe cada vez mais obras. Tem a resposta a isso. Depois, sobre perseguição política, pergunto aqui aos funcionários aqui da Câmara Municipal, a qualquer um deles, se alguém se sente perseguido. Pergunto, olha, até estão aqui jornalistas, até dou-lhes aqui possibilidades deles hoje, se quiserem, irem fazer aí uma auscultação aos funcionários da Câmara Municipal, a verem se algum deles se sente perseguido. Depois, o senhor fala em alavancar o Conselho, mas eu lembro, nós estamos na Câmara Municipal há 2 anos. O senhor esteve cá quantos anos? 16? Quer dizer, o senhor em 16 anos não alavancou o Conselho. E agora quer que esta Câmara Municipal em 2 anos alavanque o Conselho. Veja a contradição em que o senhor se coloca. Mas o senhor quer que eu lhe fale das obras que nós fizemos? Se quiser eu falo. E as obras que nós fizemos não têm comparação, mas tem alguma comparação com aquilo que os senhores estão a fazer. Mas nós tivemos cá 12 anos, não foram 16. 16 foi o senhor. Nós, se quiser, eu faço-lhe um relato das obras e não há comparação. Rigorosamente nenhuma. Este Conselho cresceu, desenvolveu-se muito. Fez grandes investimentos que de alguma forma mudaram a face de todo o Conselho. O que é que o senhor tem previsto? O que é que o senhor está a fazer? Eu que eu lhe digo, é até aquela propaganda das obras da Soleira da Porta. E não passa disso, nem vai passar, porque a visão é curta. Mais alguns senhores vereadores têm uma questão a colocar? Posto isto, entrávamos no ponto 3, aprovação da ata da reunião ordinária dia 8 de março. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre o mesmo? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4, resumo diário da tesouraria dia 18 de março. Alguém se quer pronunciar sobre a mesma? Ponto 5, assuntos para conhecimento e ratificação. Algum dos senhores vereadores quer pronunciar sobre o mesmo? Ponto 6, proposta de celebração de protocolo para angariação de fundos apresentada pela Liga de Amigos e Voluntariado do Centro Hospitalar de Tondela Viseu. Esta situação é uma situação um pouco diferente daquelas que têm aparecido até aqui. Esta aqui é a Liga dos Amigos e Voluntários do Hospital Tondela Viseu, que em função de cada tonelada de equipamentos ou de materiais que sejam depositados nos contentores, poderá vir a receber uma determinada verba de 100 euros por tonelada. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7, pedido de concessão de isenção de pagamento de taxas para ocupação da via pública apresentada pela Paróquia de Várzea de Lafões. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8, nomeação da Comissão de Vistoria a Muro ameaçar ruir em Castamuço Carvalhais. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9, auto vistoria a edifício em mau estado de conservação, sítio na rua de Santa Eufémia em São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10, auto vistoria a muro no loteamento da Quinta de Major Soares. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 11º, pedidos de autorização para a abertura de muro e construção de alpendre na Escola de Formontelos, apresentado pela Associação de Solidariedade Social do Grupo Recreativo e Cultural de Formontelos. A Escola de Formontelos está cedida à Associação de Solidariedade Social. Eles necessitam de entrar com uma caminhonete de grandes dimensões dentro dos espaços escolares. A porta que lá está não tem largura suficiente. O que eles pretendem é fazer o alargamento da entrada, ao mesmo tempo que pretendem executar a construção de um alpendre. A minha proposta era no sentido de autorizar sim, mas desde que os nossos arquitetos concordem com aquilo que se pretende fazer. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º, projeto preliminar de operação de desenvolvimento turístico, natural e cultural da Estância Termal de São Pedro Sul. Estão aqui os senhores jornalistas, quinta-feira vamos apresentar este projeto, estão desde já convidados a estarem aqui presentes às 11 horas da manhã, está bem? O Dr. Matos, quinta-feira. O Dr. Matos irá falar sobre este mesmo projeto. Este é um projeto, felizmente, de fôlego,
É um projeto que tem como paradigma a qualidade. As termas de São Pedro Sul são umas termas de muita qualidade, quer nos tratamentos, quer na estância em si e até nos produtos que confecciona e está a comercializar. E estão criadas as condições para se fazer esta intervenção, porquanto, se repararem, vai estar a concurso a nova etar, que vai gerar alguma limpidez no Rio Voga. Vai também estar em reconstrução o balneário romano, que aportará às termas de São Pedro do Sul um turismo cultural que nunca aconteceu. E quando eu falo em turismo cultural, são as universidades, são as várias temáticas do campo da arqueologia e da arquitetura romana que se deslocarão sistematicamente às termas de São Pedro do Sul para visitar o monumento e, inclusivamente, ter aulas de mestrados ou de doutoramentos ou de pós-doutoramento. Há ainda um novo fenómeno que implica que as termas se qualifiquem ainda mais, que é aquilo que o Sr. Presidente há bocadinho anunciou, a ciclopista ou ciclovia. Portanto, são estes três pressupostos que vão fazer com que este projeto saia ainda mais beneficiado e com mais necessidade de ser executado. Ora bem, o que é que acontece atualmente no Rio Voga, nas termas de São Pedro Sul? Nós verificamos que de inverno a água transborda e que de verão a água fica parada, porquanto ela não tem possibilidade de circulação. Se ela circulasse, desaparecia do leito do rio. E transborda mais de inverno, porquanto as comportas que existem no açude são comportas que, na altura, não poderão ser tiradas porque ninguém lá vai, em situação de cheia, tirar as comportas que são de madeira. Então, o que é que se propõe, desde logo, e como parte física deste projeto? É substituir o açude e criar comportas eletromecânicas que sejam manobráveis ou manualmente ou automaticamente, e automaticamente como? Através de avisadores de cheias ao longo do percurso do rio. Assim, se conseguirá um leito do rio limpo. Se repararem, e se têm o vício de andar à beira-rio das termas por aí acima, veem que nos sítios onde a água circulou, agora das enchentes, o rio está completamente limpo, completamente branco. Se deslocarem para junto da ponte cá de baixo, ao pé do açude, a água está negra porque o fundo está escuro, porque as areias não circularam. Esta é a parte principal, digamos, deste projeto. É intervir no açude, intervir nos sistemas de drenagem da água. Depois, em cima, é instituir ali uma pequena quebra, uma pequena ruptura naquele passadiço, que será depois substituída por um passadiço móvel. Para quê? Para gerar um lençol de água contínuo até à parte de cima dos Gerós. É evidente que só com estas partes físicas não se faz história, é preciso cultura. É preciso cultura, é preciso diversão, é preciso manutenção. E por isso há ali um anfiteatro Rainha Dona Amélia, para grandes concertos onde se prevê que possam assistir cerca de entre 3 e 4 mil pessoas. Ainda na margem direita, nos Gerós,
vai ser criado circuito de manutenção e parques infantis de 0 a 3 e de 3 a 7 anos. Existirá também um solário e um solário quer para a piscina da Termalistur, quer um solário para as pessoas que, entretanto, decidam aproveitar a água. Sim, porque a água, convém referir, vai ser controlada sistematicamente e constantemente na sua qualidade. Portanto, quando a água acusar uma falta de qualidade, automaticamente ver-se-á aonde é que está o foco de poluição da água, e por isso é que eu disse há bocado que a construção da ETAR é extremamente importante. Ali onde está a piscar será construída uma ponte em madeira. Não, a ponte em madeira é ali. Sim, a seguir. É uma ponte em madeira. Ali. Não, ponte em madeira. É para fazer as ondas para surf. Será construída uma onda de surf estática. E uma onda de surf estática não é nada que custe nenhuma fortuna, é um módulo, fixo no fundo do rio que gera depois esse movimento. Isto porque neste sítio? Porque, como sabem, a piscina do Gerós é uma atração para a juventude e se girar ao mesmo tempo mais atrações, mais hipóteses haverá de ser frequentada as termas por mais juventude que, francamente, às vezes falta. Continuando, depois para Montantes, existirá um percurso pedonal que atravessará a linha do caminho de ferro e seguirá ainda até à Senhora da Nazaré. A Senhora da Nazaré, como sabem, tinha uma ponte que há variadíssimas dezenas de anos colapsou, caiu. Era a intenção de toda a gente que essa ponte fosse recuperada. Chegou a altura de ela, pelo menos, incluir este projeto como coisa a construir de novo. Isto fará parte daquilo que nós chamamos a Rota dos Santuários, que começa com a Senhora da Saúde, vai à Senhora da Nazaré, futuramente, não neste projeto, irá à Senhora do Livramento, depois à Senhora Santa Eufémia e, para quem tiver depois mais coragem, e vir por Anciães ou vir pela Quinta da Cóndega, pela Estrada Romana e ir à Senhora da Guia. É evidente que não são santuários, são mini-santuários, são pequenos santuários, são capelas. Da margem direita, da margem esquerda, vamos passar para a margem direita e temos um parque para ecobus e temos um espaço de fruição, uma zona de fruição para as pessoas estarem à vontade. Uma zona arborizada, com sombra, só tem um inconveniente, que é junto à estrada e ouve-se o barulho dos carros. De resto, é uma zona para as pessoas estarem, como dizem as pessoas, em paz e sossego. Podem estar à sombra, podem estar descansados, podem estar a ler. Os miúdos, se os tiverem lá, não correm perigo nenhum, porque o rio ainda está um bocado afastado. Essa parte também na margem direita vai usufruir daquele pequeno percurso pedonal que já existe entre o parque de estacionamento e as estufas que estão construídas nas termas. Isto, digamos, que é a parte material do projeto. Depois há a parte imaterial em que se propõe que exista uma cimeira da água todos os anos e a criação de uma bolsa de voluntariado para a promoção turística e cultural da estância termal e que haja a capacitação institucional e qualificação de pessoas. Tudo isto constitui o projeto que nós chamamos Marca d'Água e no qual depositamos muitas esperanças como
um polo de atração ambiental, cultural, aqui nas termas de São Pedro Sul, ajudando a trazer mais frequência, quer institucional para o Termalistur, quer de simples turistas que vêm aqui procurar as termas, como já aconteceu em anos transados, que um dos passeios obrigatórios das pessoas de Viseu era vir às termas de São Pedro do Sul. Meus senhores, este é o projeto que qualquer Câmara Municipal quereria executar, este é o projeto que qualquer Presidente de Câmara Municipal gostaria de vê-lo executado, é este projeto que trazemos aqui hoje. O turismo de São Pedro do Sul depende deste mesmo projeto, estamos a falar num projeto que poderá ir até 2 milhões de euros, e entendemos que isto é o alavancar que o Sr. Vereador, Professor Adriano, falou aqui hoje. Isto é uma forma de alavancar o futuro do nosso concelho, é uma forma de potenciar o turismo do nosso concelho, e que agora que está em fase de projeto e que será apresentada a candidatura quando essas mesmas candidaturas abrirem. E é isto que está aqui hoje em discussão e que está aqui para aprovação. Alguém se quer pronunciar sobre o mesmo? Faz favor. Bom, se eu tinha razões, ou se nós aqui, os vereadores do PC, tínhamos razões para intervir neste ponto, com as palavras do Sr. Presidente da Câmara, mais razões temos. Ou seja, nós até trouxemos um texto para que não existam dúvidas do nosso contributo relativamente a questões importantes. O projeto preliminar designado de Operação de Desenvolvimento Turístico Natural e Cultural da Estância de São Pedro do Sul é uma iniciativa louvável por parte da Câmara Municipal, na pessoa neste caso do Sr. Vereador Dr. Francisco Matos. No entanto, consideramos que o mesmo, embora seja importante, muito importante porque requalifica as margens do Rio Voga, tal qual nós já tínhamos previsto e onde também existia um projeto preliminar, também fazem uma parte importante naquilo que é o desassoreamento do leito do rio e colocá-lo com água, se possível, em condições de ser usada aos mais diversos níveis. Mas dizia eu, no entanto, seja importante, é minimalista e de facto impacto e de fraco impacto económico nas termas e na região. O que defendemos é um projeto mais arrojado, onde os setores público e privado, em parceria, assumam o compromisso de criar um verdadeiro polo de desenvolvimento. Sr. Presidente da Câmara, é preciso perceber o que é um polo de desenvolvimento. Com características diferenciadoras, enraizado na autenticidade local, que crie valor oferecido ao turista, relacionando-se com a qualidade, variedade, singularidade que este pode viver e desfrutar, correspondendo integralmente à chave de chegar, estar e viver. Não é só chegar e partir. O projeto que defendemos é um parque temático nas termas de São Pedro do Sul, em que este é perfeitamente enquadrável e possível de ser fundido, que contribua para a inovação e diferenciação da oferta turística existente na região e no país, através da valorização histórico-cultural das águas termais de São Pedro do Sul, assim como de todo o património histórico e natural da região, com impacto no desenvolvimento económico desta. A nossa proposta assume-se por isso como um projeto turístico de caráter predominantemente cultural e estreitamente ligado ao património natural e histórico local, defendendo o interesse de uma exploração integrada e polivalente desse património, quer para desenvolvimento económico da região, quer para a promoção e divulgação da sua cultura. Mais ainda, o projeto que defendemos deverá reunir todas as condições para se afirmar no futuro, em torno do qual se poderá estruturar e dinamizar todo o turismo regional, contribuindo para a afirmação de São Pedro do Sul como um centro turístico impar de âmbito nacional e internacional. A centralidade das águas de São Pedro do Sul e a enorme importância histórica que as suas antigas termas romanas, cuja fundação foi durante muito tempo atribuída a Dom Afonso Henriques, justifica assim que o projeto do Parque Temático se propõe a valorizar este património
património único em termos turísticos e culturais, através da reconstituição na forma de um parque temático histórico das termas romanas na sua totalidade e no estado em que se encontrariam por volta da fundação da nacionalidade. A escolha deste período histórico, entre os séculos XI e XII, em que as termas eram ainda utilizadas tal como tinham sido deixadas pelos romanos, permitirá explorar tematicamente perto de 1000 anos de história da região, desde a criação dos balneários até a época em que os cristãos e muçulmanos conviveram e se degladiaram no território que viria a ser Portugal. A água, ou melhor, a sua utilização por uns e por outros, será o fio condutor de toda a temática do parque. Na verdade, importa salientar a diversidade de formas como se organizavam a exploração das termas e as diferentes atividades desenvolvidas pelos aquistas à sua volta, para que melhor se perceba o interesse turístico que o parque temático, sem dúvida, despertará. Ora, o facto das termas de São Pedro Sul terem sido exploradas e utilizadas ininterruptamente desde inícios da era cristã até finais do século XIX por romanos, visigodos, muçulmanos e cristãos, torna a sua história incomparavelmente mais rica e singular. À semelhança da cidade que se desenvolvia com as termas, também o parque temático deverá, aproveitando a história das termas romanas de São Pedro Sul, oferecer equipamentos e serviços diferenciados e multifuncionais que poderão ser utilizados em diferentes contextos e ao longo de todo o ano, atenuando deste modo a baixa de visitantes à época baixa das termas tradicionais. Antes de mais, a recriação das termas romanas permitirá ao parque temático oferecer aos seus visitantes a possibilidade de usufruírem do programa típico de banhos romanos e de todos os serviços e instalações de luxo que as caracterizavam, nomeadamente piscinas cobertas de água quente, morna e fria, piscinas de ar livre. Uma nas piscinas cobertas deverá ter, como tudo indica que acontecia nas termas originais, vista para o rio Voga e até mesmo acesso direto para uma das piscinas exteriores, possibilitando aos visitantes desfrutar de banhos quentes ao ar livre em pleno inverno, salas de banho de vapores e banheiras individuais e um ginásio também ele com coberta ao ar livre, com vista para o Voga. A presença comprovada de muçulmanos na região, que não terão deixado de também utilizar as águas termais de São Pedro do Sul, permitirá ainda a reconstituição das igualmente luxuosas termas árabes, com piscinas e banhos turcos. Todas estas instalações serão devidamente enquadradas historicamente, proporcionando por si próprias não só uma atração complementar às termas já existentes em São Pedro do Sul, mas também uma experiência cultural única no âmbito do turismo cultural e do turismo de saúde e de bem-estar em Portugal e na Europa. Junto às piscinas exteriores, um anfiteatro possibilitará a realização de espetáculos ao ar livre e uma esplanada dará acesso quer ao rio Voga, permitindo desfrutar da paisagem natural e a realização de desportos de água, quer a uma área comercial comum, também com acesso para a área coberta, com zona de cafetaria, restauração rápida e lojas de desporto, vestuário, merchandising, saúde e bem-estar, etc, etc. Esta zona comercial terá ainda um restaurante com vista panorâmica sobre o rio e as piscinas, que deverá servir pratos inspirados na gastronomia romana e árabe, entre outras, e que será também aberto a clientes externos ao parque. Esta proposta contempla, assim, um parque aquático e área de negócios dinâmica, contemplada com centro de congressos, que estabeleça a interligação do lazer, da cultura, do comércio e do setor empresarial. A área de lazer deverá ser constituída pelo parque aquático coberto, que oferece a todos os seus visitantes, sejam praticantes de desporto, turistas ou simplesmente curiosos, a possibilidade de se deslumbrarem com os extraordinários equipamentos e serviços. Aliás, é uma ótima oportunidade para a divulgação do concelho em si, com todas as suas possibilidades de investimento nas mais diversas áreas de negócio, quer a nível turismo, quer a nível empresarial. Sejam os investidores da região, de todo o país ou de países terceiros. Este projeto que defendemos, quer pela grandiosidade, quer pela inovação, terá efeitos notáveis no desenvolvimento económico do concelho e da região de Lafões. A prática do turismo de saúde, concretamente o termalismo, o turismo de montanha, o turismo rural, entre outros, tem elevado potencial de crescimento nesta região. No entanto, um complexo com as vertentes mencionadas serve de atração de todas as pessoas a nível nacional e internacional que procuram o divertimento, o bem-estar e o repouso num local aprazível, diferente ou ao mesmo tempo familiar.
A área de negócios é extremamente importante pela parceria com as empresas e associações que representam a produção de bens e serviços. Aliás, a criação de cadeias de valor, a divulgação crescente de produtos regionais, a diversificação e a competitividade das empresas deverá ser um fator exponencial do projeto com impactos significativos em toda a vasta área do Conselho e região. O Centro de Congressos deverá ser um equipamento importante, com um espaço amplo, confortável e agradável, com componentes térmicas, iluminação, acústica e visualização para a realização de eventos diversificados. Deverá contemplar a implementação de um auditório central com capacidade para 500 pessoas, com uma sala técnica inerente concebida para a perfeita realização de congressos, convenções, seminários, exposições, etc. Este equipamento constituirá uma mais-valia para toda a hotelaria das termas do Conselho e da região, atendendo à competitividade que o mesmo introduzirá relativamente a outras regiões do país na captação dos mais diversos eventos. Esta nossa proposta é uma proposta efetivamente arrojada e que implica necessariamente que se possa atrair investidores para a mesma. Aquilo que eu propunha à Câmara, o que nós propunhamos à Câmara, é que fosse efetivamente mais arrojada, que fizesse um compasso de espera com este projeto que apresentaram hoje e que é perfeitamente enquadrador naquilo que nós estamos a fazer, que se arranjasse investidores, e esses investidores existem, é preciso que a gente lhes leve exatamente um projeto com cabeça, tronco e membros, em que o fator económico seja determinante, porque o que nos interessa ao Conselho não é criar mais um parquezinho, não é criar mais uma zona de fruição, é gerar negócio, é gerar emprego, é captar investimento. E nós só conseguimos alavancar e diferenciar as termas de São Pedro do Sul se formos arrojados nesta opção determinante para o futuro. E eu acho e considero que há investidores que gostariam de se associarem a nós, a área pública, num projeto desta envergadura. Não sei se estão atentos àquilo que vai acontecendo pelo país, mas ainda recentemente um investidor chinês, e nós até que por acaso tivemos cá uma vez o embaixador chinês, mas pelos vistos deu em zero. Deu em zero como sempre. O problema é que as pessoas têm que perceber que é que há de apresentar, não é chegarem ao embaixador de mãos vazias. Tenho conhecimento que há outras regiões do país que se preparam para atrair este tipo de investimento e com parcerias com os chineses, mas pode ser de outra natureza, até nacionais, e eu acho sinceramente que se houvesse da parte da Câmara vontade de alavancar o Conselho, ele passava necessariamente por aqui. Por isso mesmo, eu aconselhava os senhores do Executivo a fazerem um compasso de espera, a pegarem nestas ideias, se forem ideias que considerem positivas, que chamem os nossos hoteleiros, que chamem os nossos empresários, que chamem aquilo que deu em nada até agora, que são os nossos imigrantes, que há gente com dinheiro e que há ávida de apostar e de investir no Conselho se lhe apresentarmos propostas concretas e que finalmente nós tenhamos aqui um polo de desenvolvimento que alavanca o Conselho e que alavanca a região. Eu com isto não estou a menorizar aquilo que foi apresentado pelo Dr. Matos, estou apenas a querer que demos um passo mais alargado no sentido que efetivamente se não aproveitarmos este quadro 2020 dificilmente teremos outra oportunidade para que São Pedro do Sul seja um concelho de futuro e que, de alguma forma, concentre e atraia mais residentes, mais turistas e mais desenvolvimento. É só. Deixo aqui a proposta. Primeiro falo. Sr. Vereador, eu queria lhe dizer o seguinte, que o senhor escreveu, mas se fosse eu a escrever, provavelmente ainda escreveria mais que aquilo que o senhor fez. Agora, há uma grande diferença entre nós dois. Primeiro, é que eu anuncio as coisas e faço-as. E o senhor fala, e não faz. Aliás, nunca fez. Eu lembro-me que, inclusive, que já tinha estado num orçamento e num plano de atividades de uma anterior Câmara Municipal, uma ciclovia, um circuito pedonal nas termas. O senhor anunciou, o senhor disse que as fazia, escreveu, falou, mas não as fez. Agora, nós ciclovia já lançámos ontem. No que diz respeito às ruínas romanas, vamos lançá-lo a curto prazo. E este projeto também queremos executá-lo a curto prazo. E porquê agora? Porque só agora é que vão abrir os fundos comunitários. Só agora é que nós estamos a acabar o projeto, só agora é que vai abrir os fundos comunitários.
E quando o Sr. Vereador nos fala em que há empresários que querem investir, eu não quero cá ter novas SLNs, não quero cá ter Dias Loureiros, não quero cá ter Figos, como aquilo que vocês fizeram em 2006. Eu lembro que vocês em 2006 quiseram vender 2 balneários e 49% da Termalistur por 13 milhões e em 2007 já venderam um único balneário por os mesmos 13 milhões. Nós aqui temos que saber o que é que andamos a fazer. Nós não podemos andar aqui a querer vender uma coisa numa dada altura e noutra altura outra. Nós, os passos connosco estão bem dados. Nós anunciamos e fazemos. E a prova disso, mais uma vez lhe digo, ontem foi aberto concurso para a ciclovia, daqui a pouco tempo iremos abrir o concurso para as ruínas romanas e queremos, ao fim e ao cabo, também executar esta obra. Esta obra, que é uma obra que qualquer Presidente de Câmara, qualquer Câmara Municipal quereria executar. Aquilo que o senhor disse, leu, escreveu. Eu também lhe posso dizer que eu poderia escrever muito mais do que aquilo que o senhor escreveu. Faz favor, Dr. Matos. Eu queria felicitar o Sr. Professor Adriano e agradecer-lhe os conselhos, porque realmente o trabalho que os 3 vereadores apresentaram parece um trabalho académico entregue a um professor numa hipotética universidade onde houvesse a licenciatura em turismo com a cadeira de turismo local. Era um trabalho ótimo, qualquer professor se orgulharia de ter alunos tão esclarecidos, mas, como sabe, a maior parte daquilo que os senhores vereadores anunciaram é inexecuível. Fazer termas árabes em sítios onde estamos agora a tentar recuperar as termas romanas é qualquer coisa de pôr a história a uma velocidade assim, andar para trás com uma velocidade muito grande, era capaz de destruir até o balneário romano próprio, com tamanha velocidade. De qualquer maneira, agradeço porque, em termos de abrangência das termas, e se as termas fossem até Várzea, até Alameira, é evidente que nós podíamos fazer um complexo termal onde houvesse umas terminhas romanas, onde houvesse umas termas romanas, umas termas turcas, umas termas árabes. Eles estiveram por aí, de facto. Até podíamos, talvez, arranjar umas termas do bronze final, onde aqueles senhores que estavam no Castro da Cárcova ou estavam no Castro do Banho também pudessem ir tomar banho, ou alguém vestido ou preparado como essas pessoas, nossos antepassados, andaria. Isto para dizer que a intervenção é boa, mas quanto a mim é inexecuível. É inexecuível por ser demasiado ousada. Acusam-nos de falta de ousadia. Eu, no caso, terei que dizer que é demasiado ousada. E quando se é demasiado ousado, acaba-se por ser vítima da própria ousadia. É o que me parece. Bom, eu só gostava de fazer um comentário porque, efetivamente, no caso, o Sr. Presidente da Câmara não percebeu o que eu li em nome dos meus colegas, não percebeu sequer o contexto do projeto e foi visível logo na introdução que fez relativamente ao projeto que a Câmara apresenta. O Dr. Matos, enfim, leu, mas também só quis comentar algumas partes, porque aquilo que se falava em termos árabes era residual, não tinha importância no contexto daquilo que era o nosso projeto, o parque temático, com o parque aquático, um centro de congressos que é obviamente extremamente importante para as termas, só não vê isto, enfim, quem não percebe rigorosamente nada do que é alavancar o turismo e a capacidade hoteleira e sermos competitivos com outros centros que atraem os congressos a nível nacional e internacional. Agora, estas questões têm aqui, efetivamente, duas visões distintas. Uma visão de mais do mesmo, que é a requalificaçãozinha, que é termos as margens bonitinhas para uns passeios, e tem a visão de quem quer atrair investimento, de quem é arrojado, de quem quer dar oportunidade a polos de desenvolvimento com capacidade de negócio.
A visão é esta. E enquanto nós não formos audazes a este ponto, é óbvio que vamos continuar a marcar passo, porque outros aproveitarão de certeza as oportunidades que o 2020 está a oferecer para efetivamente se afirmarem e se constituírem como grandes polos de desenvolvimento na área do turismo e na área dos negócios. Portanto, a diferença é essa. Eu, se estivesse no lugar dos vereadores e do Presidente da Câmara, tirava de certeza as minhas conclusões, fazia um compasso de espera e, se não fosse a 100%, fazia de certeza um projeto que fosse um projeto mais alargado, complementar e que fosse um verdadeiro polo de desenvolvimento. É isso que nós precisamos, é isso que São Pedro Sul precisa e a região precisa. Portanto, se assim não querem, é óbvio que os sampedrenses tirarão as devidas conclusões e perceberão quem é que está a gerir para o dia-a-dia e quem é que tem perspectivas de um desenvolvimento futuro, como é aquilo que nós apresentamos hoje aqui. Muito obrigado. Bem, ao Sr. Vereador, o Sr. Vereador quer-nos fazer crer que nós vivemos num mundo completamente diferente daquilo que onde estamos. Então o senhor deixou-nos a Câmara endividada conforme endividada com tantas obras. Oh, Sr. Vereador, deixa-me falar. Deixa-me falar. Então eu é que sou mal educado e o senhor é que me está sempre a interromper. Chama-se isso má educação. Está a ver? Afinal de contas, o má educado é o senhor. Eu tenho de deixar de falar. Isso não é má educação, isso é confronto. Quer-me deixar falar? Deixar falar? Então, quer dizer, o senhor deixa-nos a Câmara endividada, como toda a gente sabe. Hã? Nós estamos a tentar fazer alguma coisa. Hã? Nós, inclusive, lançámos aqui um projeto, estamos a falar de um projeto de 2 milhões de euros. Nós temos um concelho completamente deficitário a nível de saneamento, com graves, mas graves problemas a nível de água de abastecimento público, que são coisas importantes para, hoje em dia, para a população. E o senhor vem-me aqui falar em centros de congressos e isso. Todos nós sabemos que era importante, todos nós sabemos que sim. Mas o senhor parece querer viver, aliás, se calhar toda a sua vida terá vivido assim. Está a perceber? É por isso que nunca fez nada. Está a perceber? Porque o viver-se na lua, quando são os outros a pagar, é tudo muito fácil. Agora, nós temos que viver com os pés bem assentes. Nós sabemos os dinheiros que temos e sabemos até onde é que podemos ir. Nós, neste momento, estamos a dar passos importantes no que diz respeito ao desenvolvimento do turismo no concelho de São Pedro Sul. Agora, o senhor diz-me que aquilo que os senhores estão a propor que é importante. É claro que é importante, ninguém diz o contrário. Mas eu até lhe digo mais, eu até escreveria mais. Eu até queria um campo relevado nas termas de São Pedro Sul e queria trazer para cá as equipas de futebol. Eu também queria isso, eu podia acrescentar isso. Agora, o escrever-se é muito bonito. O escrever-se é aquilo que cada um quer escrever. Agora, depois o executar, é preciso haver fundos disponíveis. Porque se nós fôssemos fazer isso sem fundos disponíveis, se calhar o senhor era o primeiro a fazer queixa de nós, porque íamos fazer obras sem fundos disponíveis. Se calhar o senhor seria o primeiro a fazer queixa de nós. Agora, nós temos que dar os passos bem dados. Nós estamos a reduzir dívida. Temos necessidade de reduzir dívida. Temos necessidade de pagar aos empreiteiros que trabalham connosco. Então, e o senhor agora está a dizer que nós estamos a fazer muitas obras, estamos a lançar muitas obras. Quer dizer, há bocadinho disse que não tínhamos obras nenhuma. E o senhor agora acabou de dizer que estamos a fazer muitas obras. Está a ver como se contradiz? Não disse é sim, disse. O senhor ainda agora disse que estávamos a fazer muitas obras. E há bocadinho tinha dito que não andámos a fazer obras nenhuma. Responda, senhor vereador. O senhor tem que perceber aquilo que se disse, porque se não percebe, estamos aqui todos a falar um bocado assim no ar. O senhor é que estava a dizer que herdou uma Câmara endividada e aquilo que eu lhe respondi, como é que o senhor herdou uma Câmara endividada se anda para aí anunciar tantas obras? Paga-as como? Reduziram a dívida, mas qual redução de dívida? Os senhores andam a anunciar obras desde o início do mandato, continuam a anunciar obras de milhões e milhões, pronto, é graças a uma varinha mágica de redução de dívida. Não, nem o endividamento era por aí além, como os senhores diziam, toda a gente sabe isso. Falaram em milhões e não sei quantos milhões, depois vieram por aí abaixo e está comprovado que não era nada disso. E anunciam obra. Se anunciam obra, é sinal que o endividamento era perfeitamente controlável, tal e qual conforme a gente dizia. Agora, o problema não está aqui, o Sr. Presidente realmente não percebe as coisas. O que a gente está a propor é que haja aqui a atração de investidores para este projeto. É que o projeto seja uma parceria pública ou privada. E há investidores com capacidade e com necessidade até de investir em projetos que sejam rentabilizados. E nós temos aqui um poder brutal, que é o aquecimento de um complexo deste, onde não gastamos dinheiro. Porque estes complexos, como todos nós sabemos, o grande problema de sustentabilidade tem a ver com a energia que se gasta. Neste caso, nós iríamos oferecer ao investidor essa componente quase a zero. E aqui é que nós somos diferenciadores. E aqui é que nós, políticos, devemos ou não saber
e ser capaz de atrair investidores para projetos arrojados. Não é limitarmos, pura e simplesmente, aos gastos dos dinheiros públicos. Aquilo que os senhores nos estão a propor e ao Conselho é pegar no dinheiro público, qualquer um faz, não é preciso ser Presidente de Câmara, qualquer funcionário da Câmara Municipal pega no dinheiro que tem nos cofres da Câmara e faz este investimento. Isto não é avaria nenhuma gerir câmaras. Avaria ou arte é captar investimento, é atrair investimento, é capacitar e convencer investidores que vale a pena apostar em São Pedro Sul. Esta que é a nossa aposta, esta que é a nossa determinação. Connosco, nós iremos tentar fazer isso, custe o que custasse, porque acreditamos num projeto que seja galvanizador em termos de desenvolvimento económico. Os senhores querem gastar o dinheiro, isso qualquer um faz. Sr. Presidente, o senhor disse que eu não fiz nada, deixei de fazer. Eu aquilo que fiz, de certeza foi mais que aquilo que o senhor fez. Porque o senhor, aquilo que está a fazer, é pegar no dinheiro que existe na Câmara e gastá-lo. Onde é que estão os investidores? Onde é que está a atração de investimento? Onde é que está a diferenciação em relação a outros municípios? Que nós saibamos, não existe. Só isso. Vereador, faz favor. Bom, eu vou só responder à parte da dívida. O senhor, pelas suas palavras, parece não querer acreditar que reduzimos dívida. Mas o senhor tem aprovado os documentos que espelham isso mesmo. Portanto, não percebo como é que não quer render-se às evidências. Parece-me é que lhe está a fugir o tapete e o senhor começa a disparar para todo lado e, portanto, com todo o devido respeito. E queria dizer mais, e disse-lhe na última reunião, e após a última reunião tivesse a confirmação. O senhor que tanto gosta de falar em captar investimento, e estamos a falar aqui e na vossa declaração aborda vários investimentos. São Pedro Sul, no quadro anterior, perdeu a oportunidade de ir a vários programas captar esta tipologia de investimentos ou outra. Nomeadamente, São Pedro Sul teve acesso a 2 proveres, o das Termas e o da Adrimag, e foi dos concelhos que lá foi buscar menos. Coincidência ou não, o senhor estava num e estava noutro. Era o representante da Câmara na Adrimag e era o representante e estava na Termalistur, enquanto administrador. Isto é verdade. Por exemplo, a ciclovia não foi comparticipada no prover anterior porque a anterior Câmara não quis. Há uma declaração da Câmara Municipal anterior a dizer que não ia executar a ciclovia e as margens de Voga por razões financeiras, o que quer dizer que, dada a má situação financeira, não executou e não aproveitou fundos comunitários. Disseram-me isto na semana passada na cara, na CCDR. São Pedro Sul não aproveitou nem o Prover Termas, nem o Prover da Adrimag. E o senhor é o principal rosto disto. E agora vem aqui para que nós, em 2 anos, façamos aquilo que o senhor não fez em 12. Esta é a realidade, ponto final. Sr. Vereador, eu até lhe queria acrescentar mais. Com todo o trabalho que nós estamos a fazer, redução de dívida, fazermos as obras todas que estamos já neste momento a executar e aquelas que planeamos fazer, eu até acredito que o PSD a curto prazo nem apresente nenhum candidato e vá aprovar também a minha candidatura. O senhor vai se divertindo e vai considerando os sampedrenses, enfim, pessoas pouco inteligentes. Mas olha que os sampedrenses são inteligentes. Os sampedrenses sabem estabelecer a diferença, sabem o que é que a gente fez e fizemos muito. Os sampedrenses sabem que o projeto de termocosmética pertenceu e não está a ser devidamente rentabilizado. O grande problema não é gastar dinheiro público, já lhe disse. O grande problema é tirar proveito desse dinheiro em prol do desenvolvimento do Conselho. E o que os senhores estão a fazer é meramente esbanjar dinheiro em situações que podiam ser de grande alavancagem para o Conselho. E isso não conseguem fazer porque não sabem. Pronto, é só isso. Mas, Sr. Vereador, nós não sabemos, o senhor sabe tudo. Eu queria lhe dizer onde é que o senhor ajudou o anterior Presidente da Câmara a ajudar para que o Conselho se desenvolvesse. Onde é que o senhor andou? Andou cá há 12 anos, o senhor ajudou o anterior Presidente da Câmara a que o Conselho desenvolvesse. Eu sei o que é que o senhor andou cá a fazer este tempo todo. Então, quer dizer, o senhor agora fala só em alavancar, hoje já falou 3 ou 4 vezes em alavancar o Conselho. Onde é que o senhor andou? Mas quer que eu lhe fale ainda? Sim, onde é que o senhor andou? O senhor quis fazer a ciclovia. Eu vou lhe falar. O senhor no Proder não arranjou dinheiro nenhum. O senhor quis fazer um circuito cultural nas câmaras. Não conseguiu fazer. Onde é que o senhor andou? O que é que fez? Senhor Presidente, não lhe vou falar em muitas coisas, mas vou-lhe apenas falar em 2 ou 3, que é para o senhor ter a memória fresca, porque o senhor por vezes não tem a memória fresca. O senhor sabe quanto é que custou a requalificação das termas? Sabe? Não sabe. Nem imagina. Pois não? Não sabe, nem imagina. Posso dizer que custou à volta não sabe, nem imagina. Custou à volta de 3 milhões de euros. E é pouco?
Então, 3 milhões, vamos lá. Oh, Mas foi olha, mais. o senhor está há 12 anos, Não, 12 anos deixa-me falar. em 3 Ó, milhões. Sr. Presidente, deixa-me falar. Mas, o balneário Rainha Dona Amélia, quanto custou? Não foi. Quanto é que custou? Foi no nosso tempo. Quanto foi? 1 milhão. Quanto é que custou o balneário Dom Afonso Henriques? Está a ver quanto é que Quanto você é que está com os custou? montantes? Está a ver? Não Acertei foi com um os milhão, 3 foi milhões, mais. acertei com 1 milhão. Está a ver quanto é sei como é que são as contas da Câmara? Está a ver? Se calhar o senhor até nem saberia isso. Não Mas foi. eu ensinei. Não foram São 3 esses- milhões da qualificação do... Mas eu ainda não acabei. Então continua lá. Quanto é que custou o balneário Dom Afonso Henriques? Mas está a perguntar a mim? Estou a perguntar para vocês pronto, irem somando. então, É que vocês dizem que fizeram muita coisa. Quanto é que custou o centro escolar? Posso responder? Não, Posso? quer mais? Quanto é que custou tudo que a gente fez no Conselho em termos... perguntas. Quando se faz uma pergunta... Não estejam sempre a tentar elevar-se, porque aquilo que vocês estão a fazer, até este momento, relativamente a processos que sejam importantes para o desenvolvimento do Conselho, não representa rigorosamente comparado com aquilo que a gente fez. Olha, então eu respondo só muito rapidamente, digo só o seguinte. Olha, no que diz respeito ao balneário Dom Afonso Henriques, receberam de comparticipações do Estado ao financiamentos comunitários zero. Zero. E fizemos a obra, está a ver? Isso é que Zero. varia. Mas gastaram dinheiro. Mas E fizemos depois a obra. gastaram dinheiro e Se não não receberam. fechava. Zero. Se não Agora, fechava. estou-lhe a dizer, no que diz respeito a etar, temos já a certeza de 60% e queremos atirar para 85% com participações comunitárias. No que diz respeito ao balneário romano, estamos a falar em 85%. Hã? No que diz respeito à ciclovia, iremos receber também à volta de 85%. Mas isso é Está a ver? comum a todos os Tudo isto, municípios. este projeto a ser candidatado, se conseguirmos candidatá-lo e se conseguirmos avançar com ele, estamos a falar também em 85%. Mas não é preciso só ver Está a ver? pessoa, isso é Ou seja, comum. tudo isto são projetos que se poderão ser executados com participações comunitárias. Sr. José, faz favor. Ora, eu por acaso tinha pensado hoje não intervir, mas quem não se sente não afilhe do agente. E tenho ouvido aqui algumas coisas que de facto poluem o meu ouvido e o do São Pedrense também. Porque disseram-se aqui coisas que são autenticamente subestimar a inteligência de São Pedrense. Como é que se pode fazer uma afirmação para o Sr. Professor Adriano a dizer que ele esteve aqui e não fez nada? Quando ele integrou o Executivo, pelo menos durante 2 mandatos em que eu também fiz parte. E é evidente que a obra está à vista. Quando se fala em criação de postos de trabalho, nos falam noutra coisa, nestas reuniões, e de facto, tal como o professor Adriano já falou várias vezes, ainda não criaram um posto de trabalho. O Executivo anterior, com a requalificação do balneário Dom Afonso Henriques, criou muitos postos de trabalho. Dimensionou de forma a que consiga ser o maior balneário da Península Ibérica, portanto, uma obra pensada com pés e cabeça, uma obra de grande dimensão. Venham os equistas, é preciso trazê-los para cá. Portanto, temos ali uma resposta que orgulha qualquer São Pedrense. E as pessoas que trabalham lá sabem bem disso. Portanto, estamos a falar em vários milhões de euros de investimento. E o Sr. Presidente fez aqui uma afirmação que não lhe fica nada bem, Sr. Presidente. O senhor disse que foram buscar 0%. E o senhor esquece que aquela obra foi lançada por imposições legais, porque havia o risco para a saúde pública, e nós tivemos uma decisão arrojada, e está aqui ao meu lado esquerdo o Sr. Vereador Francisco Matos, também acompanhou esse processo, que não pode dizer o contrário, muitas dores de cabeça para saber como é que nós havíamos de financiar, de ir pagar aquela obra. Porquê? Porque nós tínhamos que avançar com aquela obra. Se não avançássemos com aquela obra, corríamos o risco da saúde pública fechar o balneário e era o caos. São Pedro do Sul, ao Fiderzin. Eu não sei muito alemão, mas penso que é assim que se diz. Tinha desaparecido. Portanto, é preciso reconhecer aquilo que as pessoas fizeram. Agora, uma coisa, Sr. Presidente, eu reconheço também. O senhor tem uma máquina de propaganda que é qualquer coisa extraordinária. É extraordinário. Mas eu dou a mão à palmatória, reconheço isso. É evidente que, tal como o Sr. Professor Adriano já falou, e eu também já falei várias vezes, os são pedrenses são pessoas inteligentes.
É evidente que estas obras ditas que o senhor tem feito beneficiam as pessoas. É óbvio que beneficiam as pessoas. Mas são obras de pequena dimensão. Não são aquelas obras emblemáticas que, de facto, ficam aí e que contribuem para o efetivo e real desenvolvimento do Conselho. O senhor tem que reconhecer isso. O senhor tem feito como todas as câmaras faziam. Quantos alcatroamentos é que nós não fizemos? Andavam sempre aí máquinas de alcatrão para trás e para a frente, pavimentações disso, pavimentações daquilo, intervenções aqui, intervenções acolá, fazer saneamento aqui, saneamento acolá. Portanto, as obras estiveram sempre a funcionar, essas pequenas obras. E, paralelamente a isso, fizemos grandes obras, como a requalificação urbana, aqui no Centro Histórico, é uma obra que está à vista, nós saímos daqui, pisamos logo essa obra. Portanto, estamos a falar de 3 milhões de euros. Estamos a falar, esteve aqui a inspeção pedagógica na semana passada, no agrupamento de escolas, e disseram-me, não vou falar em nomes porque seria deselegante da minha parte, mas se for preciso, em privado, eu trago-lhe cá a pessoa que me disse isso, que os próprios inspectores disseram que nunca tinham entrado num centro escolar com tanta qualidade, aqui na região. É evidente, nós fizemos uma obra pensada, essa aí, e modéstia à parte, portanto eu saí da Câmara, mas levo comigo de consciência tranquila, porque isso faz, mas vai-se fazer em condições. Desde o piso radiante, desde as valências que lá tem, como o auditório, como a biblioteca, o refeitório com aquelas dimensões, o pequeno polivalente, tudo isso são obras que ficam. Portanto, essas obras são, nos próximos 100 anos, mais ninguém vai ter que se preocupar em edificar um equipamento escolar para o primeiro ciclo e educação pré-escolar. Não é necessário. Isso é que são as verdadeiras obras. E são essas obras que têm que ser reconhecidas por quem passou por aqui pela Câmara Municipal. Portanto, estas obras são o Estádio da Pedreira. Ainda que há dias estive numa festa em que uns amigos, depois até comentámos, olha, no tempo em que se faziam obras em São Pedro Sul, porque via-se o estádio muito bem. No tempo em que se faziam obras. E comentou-se isso, no tempo em que se faziam obras em São Pedro Sul, porque efetivamente fizeram-se muitas obras. Depois veio o problema da dívida. Aliás, eu até, quando foi a reunião de Câmara Pública em Fermontelos, tive a ousadia de lhe dar o título de Vítor Figueiredo, o Milagreiro, não é? Portanto, o senhor já autorizou isso aqui, porque o homem tinha a Câmara falida, tudo rebentado, porque os malfeitores rebentaram, num ano e meio já tem dinheiro para tudo, já disse que faz obras por ele. Pronto, essa demagogia acho que devia parar um bocadinho. É óbvio que nós passámos por aqui, agora estão cá os senhores, hão de vir outros, e agora vamos também dignificar um bocadinho o nosso exercício, porque a imagem dos políticos é aquela imagem que está, digamos, instalada na sociedade portuguesa, e nós, políticos, quando estamos no exercício, devíamos tentar dignificá-la, contrariar essa imagem que está criada. Não estamos cada vez mais a alimentar. Olha, lá vem mentira, mais mentira, treta. Agora, aí uns outdoors, 7,7 milhões de euros de obras, não sei quantas. Mas faça as obras que as pessoas depois lá reconhecem, não é preciso andar sempre a insistir com isto, com aquilo. Faça obras. O senhor foi eleito precisamente para isso. Obteve a confiança do São Pedrense para que os São Pedrenses acreditaram. Portanto, execute o seu projeto, se aqui o tem, faça obras. E agora, relativamente a esta proposta que nós fizemos aqui, passando aqui um pouco de ironia sobre o Dom Francisco Matos de Toulouse, mas foi uma coisa soft, não foi nada assim muito violento, foi com elegância. É evidente que aquilo que o Sr. Professor Adriano leu, e portanto foi um documento que foi elaborado por nós, não é nenhum estudo académico, mas se o reconheço como tal, muito obrigado. Fico muito honrado por ter reconhecido o valor, pelo menos, do texto, não é? Enquanto pô-lo num patamar que eu fico imensamente grato. Mas, de qualquer das formas, a nossa intenção é que vocês não são os donos da sabedoria, vocês não têm as ideias todas, e acho que o nosso contributo enquanto vereadores da oposição também deve ser dado e deve ser aceito. Os senhores, se forem um bocadinho humildes, assim, vão passar este pente fino, o que é que nós poderemos eventualmente colher daqui para melhorar o projeto? Pronto, é só isso que a gente quer. Se vocês assim o entenderem, façam. Se não entenderem, olha,
façam aquilo que vocês acharem que devem fazer. Agora, acho que devemos ser um bocadinho humildes e também reconhecer que as outras pessoas têm ideias e nós, enquanto políticos, no exercício que já tivemos aqui nesta casa, temos as provas dadas, portanto, as obras estão aí, portanto, também temos algumas ideias, não somos assim tão vagos de ideias, tão vazios de ideias. Deem-nos um bocadinho de mérito, porque eu, pelo menos, o São Pedrense já o deram. Era só isso. Bem, meus senhores, posto à votação. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação, Fiscalização e Taxas. Dr. Matos, faz favor. Está aqui um regulamento de folgo para a execução do qual eu louvo o trabalho do coordenador e da chefe da DPGU, com o apoio da chefe da Divisão Administrativa e do chefe da Divisão Financeira, porque é um documento que tem que ser transversal a várias dinâmicas da própria Câmara. O que é que há de novo e porque é que foi preciso mudar o nosso regulamento municipal de urbanização, edificação, fiscalização e taxas? É que na DPGU as leis estão constantemente a mudar e por entrada em vigor do RJUE, que é o regime jurídico de urbanização e edificação, e pela entrada também em funcionamento do licenciamento zero. O licenciamento zero é o quê? É um portal nacional em que o cidadão acede e declara lá as suas intenções de investimento. Isso é fastidioso porque é legislação. Agora, na prática, e para não vos cansar muito, interessa salientar, relevar de todo este trabalho o que é que acontece com, por exemplo, as legalizações. Um cidadão faz uma obra ilegal e depois, passados uns anos, quer legalizá-la. Uma vez que já a obra estava construída há uns anos, era beneficiado porque podia pedir a isenção da apresentação de alguns documentos. E então, para evitar que existisse a beneficiação do incumprimento, nós subimos ligeiramente as taxas na questão dos ilegais. Mas a grande novidade deste regulamento é exatamente a baixa de taxas das TMUs, as taxas municipais de urbanização, que se aplicam em loteamentos e em situações semelhantes a loteamentos. Ora, situações semelhantes a loteamentos serão todas as edificações que têm mais que uma finalidade. As nossas taxas eram muito caras, as taxas que herdámos eram muito caras e colocavam-nos em situação desfavorável perante os concelhos vizinhos. Então, estudámos e resolveu-se introduzir na fórmula de cálculo das taxas o coeficiente de localização. Como sabem, por causa do IMI, o Conselho tem vários, e isso foi aqui debatido abundantemente, tem várias zonas que são valorizadas de maneira diferente. E então, introduzindo o coeficiente de localização, conseguimos baixar as taxas totais em 40% a 50% em alguns casos. Portanto, é a grande novidade, digamos, deste regulamento municipal. Depois há algumas alterações nos procedimentos administrativos, mas coisas sem importância. Portanto, o pagamento de uma taxa de urgência em alguns procedimentos e uma última parte em que se faz referência à parametrização das normas para a instrução dos processos em formato digital. Portanto, o formato digital tem normas, não pode ser entregue de qualquer maneira, pode, deve e
e fazemos todos os esforços para que seja entregue em formato digital. Estamos preparados para receber, só que a última parte do regulamento fala exatamente como deve ser instruída a parte informática do projeto que os cidadãos entregam. E, de uma maneira muito resumida, mas vocês têm tempo depois, ou serão, para ler tudo isto e ver os cálculos e ver o trabalho que está por trás de tudo isto, de maneira que eu peço a aprovação deste documento por ser realmente um documento transversal, um documento justo e principalmente um documento que poderá relançar algum investimento por causa da diminuição das taxas municipais de urbanização. Algum dos senhores vereadores quer pronunciar-se o mesmo? Por esta votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 14º. Pedido de isenção de pagamento de colocação de pedra de cabeceira de campa no cemitério da Pedreira. A proposta é a seguir o parecer técnico. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 15º. Pedido de reserva de sepultura do cemitério da cidade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º. Débito de abastecimento domiciliário de água, análise da situação socioeconómica. Há aqui um relatório social. É um relatório social, se me permite, Sr. Presidente, mas que não está completo na parte descrita. Foi enviada a proposta, mas certamente já tardiamente, às 10 horas e tal da quinta-feira, e portanto não constou no envio da 10 A proposta é o parecer técnico. Não, mas é que o parecer técnico não aponta para a solução. Por isso é que eu proponho que, tendo em conta a avaliação socioeconómica desta família, se os débitos se perdoem, que não se considerem os débitos de setembro até fevereiro e que o consumo seja considerado com a tarifa social a partir de março. Muito bem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º. Proposta de realização de Portugal Expo DOG 2016. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º. Pedido de cedência de mobiliário apresentado pelo Corpo Voluntário de Salvação Pública, Associação Humanitária de Bombeiros de São Pedro Sul. Estão aqui a pedir determinado equipamento. A ideia é ceder. Há em estoque, não há? A ideia é ceder. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º. Pedido de assistência de transporte apresentado pelos Serviços Sociais da Administração Pública. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º. Concessão de apoio à Sociedade Musical Filarmónica Harmonia de São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Oferta de livros para a Biblioteca Municipal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Livros é que são. Faço ideia. Tudo o que é para receber estamos sempre prontos a receber. Imagina que são livros muçulmanos. Os cidadãos e os municípios têm direito a conhecer outras religiões e outras Não, culturas. digo daqueles que são menores. Mas está ali. A imprensa é um livro de Norberto Gomes da Costa, a imprensa regional de Lafões, e outro de Lafões, também de Norberto Gomes da Costa. E de António Vilhena, Templo de Fogo Insaciável, cartas a um amor ausente e canto imperecível das aves. 22º. Oferta de livro pela Fundação Professor Fernando Pádua. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º. Oferta de revista de cultura pela Secretaria Regional de Educação e Cultura dos Açores. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade.
Muito obrigado, senhores jornalistas, senhores vereadores. Desejo a todos uma boa Páscoa.